O ministro está nu. Bom dia. Vocaro falou a Alexandre de Moraes sobre salvar Banco Master no dia em que foi preso em 2025. Segundo a apuração da Malu Gaspar do Globo, tanto o dono do Banco Master quanto o Alexandre de Moraes conversavam enviando mensagens de visualização única. Só que tem um ponto aí. Pelo que tudo indica, o Vocaro escrevia a mensagem no bloco de notas, 7:18, e depois mandava a mensagem, 7:19. Só que ele deixou a mensagem no bloco de notas, por isso que tá dando pra fazer essa comparação. Já o Alexandre de Moraes não deixou. Nessa primeira mensagem ele diz o seguinte: bom dia, tudo bem? Estou tentando antecipar os investidores aqui, tenho chance de conseguir assinar e anunciar ainda hoje uma parte. E aí eu irei pra lá pra tentar a assinatura dos demais investidores estrangeiros. Pra te contextualizar, tava rolando, aí uma crise de liquidez, ele tava querendo vender o banco, já que tava passando por todo esse escândalo, e o banco buscava compradores para os seus ativos. E aí ele continua: de um outro lado, acho que o tema que falamos começou a dar uma vazada, obviamente sem qualquer detalhes. Mas a turma do BRB me diz que tá tendo um movimento de sacanagem do caso, e que a mesma jornalista antes estava fazendo perguntas lá. Se vazar algo será péssimo, mas pode ser um gancho para entrar no circuito do processo. Se tiver alguma novidade, vamos falar. Primeiro ponto: o que o ministro tá conversando a respeito disso com o dono de banco? Ele conversou com um monte de gente. Agora, conversar sobre isso daqui, crise de liquidez, vender ativo com o ministro do STF, que a mulher tem um contrato de 129 milhões com o banco? Estranho, né? Aí naquele dia foi feito às pressas o anúncio da venda do banco para o Grupo Fictor. E 5:22 ele escreve uma mensagem: fiz uma correria aqui para tentar salvar, fiz o que deu, vou anunciar a parte da transação. E aí, 5:22 ele manda a mensagem. Nesse mesmo dia, o Vocaro tentou impedir que a ordem de prisão contra ele fosse executada. E aí ele escreve uma mensagem 5:26 e manda uma mensagem 5:26 para o ministro Alexandre de Moraes. Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear? Envia ela aqui. No dia que ele estava prestes a ser preso, beleza? 7:58 ele escreve uma mensagem: alguma novidade? E aí às 10 horas da noite ele vai preso. E o interessante disso tudo é que o ministro tinha afirmado que não recebeu essas mensagens referidas na reportagem e fala em ilação mentirosa. Pelo visto, alguém aí tá mentindo, mas não é a reportagem. Agora, o mais interessante de tudo é que não saiu até agora nenhuma mensagem trocada entre o dono do Banco Master e a Viviane Moraes, esposa do Moraes. Mas no fim das contas, quem tinha um contrato de 129 milhões com o Banco Master? Não era ela? Estranho, né? Você contratar uma pessoa e nunca ter trocado uma conversa com ela. E segundo a reportagem, ela foi contratada para poder ver os interesses junto ao Banco Central, Receita Federal, ao CAD, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Congresso Nacional. Mas que a atuação da Viviane é desconhecida em todos esses órgãos e instituições. Convenhamos que um cara que faz uma sessão de fotos dessa daqui, meu irmão, ele já tinha dado sinais, né, galera? Muito menos o Alexandre de Moraes já teria prendido o Alexandre de Moraes. Esse cara precisa sair do STF, não é impeachment não. Ele precisa direto para a prisão, responder por esses atos que não condiz com o magistrado. E lembrando, isso tudo em nome de salvar a democracia. Vamos entender as conexões políticas por trás do escândalo do Banco Master. É bem simples, pessoal. Vocês vão conseguir entender. Vamos lá. O Jacques Wagner, codinome Polo na planilha do Odebrecht, orientou o Banco Master a contratar o Guido Mantega, codinome pós-Itália na planilha do Odebrecht. O Itália era o Palocci, quando o Palocci saiu entrou o Guido Mantega, os dois italianos, então Itália pós-Itália, para que ele fizesse uma consultoria de R$1 milhão por mês para conseguir reuniões com o amigo, para que ele ajudasse na compra do Master pelo BRB, o Banco Regional de Brasília, que responde ao Distrito Federal e, portanto, ao governador do Distrito Federal. O que a presidência da República tem a ver com isso? Bom, a compra teria que ser aprovada pelo Banco Central, cujo presidente é indicado pela presidência da República. E, além disso, o Jacques Wagner também orientou o Master, pelo jeito ele era o RH do Master, algumas coisas assim, a contratar consultorias jurídicas do Lewandowski, que passaram depois para o filho dele, quando ele se tornou ministro da Justiça do amigo. E essa consultoria era o tom de R$250 mil por mês, e também tinha uma consultoria da esposa do Alexandre de Moraes de R$3,6 milhões por mês. Eu adoraria estar na sala quando um descobriu o preço que o outro cobrou, só para ver se não deu algum problema. Fora isso, o Master também administrava, entre vários fundos, o REAG. O REAG ficou famoso por causa da Operação Carbono Oculto, onde ele é investigado por ter dinheiro do PCC dentro, e um fundo controlado pelo REAG, que era controlado por um cunhado do Vocaro, dono e acionista majoritário do Master, foi sócio do resort Taiaiá, junto com os irmãos do amigo do meu amigo. O amigo do meu amigo sendo o Dias Toffoli. Os irmãos dele, um deles que tem uma casa em Marília, descrita pela esposa como: moço,
Olha minha casa, eu penso sobre essa frase todo dia, e o outro é padre. Os dois foram sócios com um fundo do REAG, que era controlado pelo cunhado do Vorcaro, no resort Taiaiá, que depois foi vendido para um advogado da JBS, que é sócio do atual presidente da Friboi, e a compra foi feita através de um fundo controlado pela REAG. Além do fato de que o amigo do meu pai, o Dias Toffoli, anulou uma multa de mais de 10 bilhões de reais que atingia a JF. E aí, doutor, viu o vídeo? Dá pra publicar assim ou precisa mexer alguma coisa? Corta o final e o que eu preciso falar exatamente? Tá, isso aí é fácil de editar, relaxa. E todas essas conexões e essas manchetes são, na verdade, uma rede de desinformação e fake news criada por bolsonaristas para atacar a nossa democracia. E é por isso que nós precisamos regular as redes sociais. Ficou bom assim? Acho que dá, né? Beleza. Movimentações atípicas. Alexandre de Moraes, mostre o valor das movimentações. Tenha caráter. Mostre o valor das movimentações. É só tentativa de desgaste. Isso é bem claro, Alexandre de Moraes. A minha esposa não tem escritório de advocacia. Mostre a verdade. Você está ajudando a enterrar o Brasil por questão pessoal. Não sei o qual, mas é pessoal. Vocês botarem um pinguço para dirigir o Brasil, um cara sem qualquer responsabilidade, que tem um rastro de corrupção, um rastro de deboche para com a família brasileira, de ataques a padres, a pastores, de ataque às Forças Armadas, de ataque aos policiais. Vocês acham que vai dar certo? Uma fonte da emissora CNN dentro do Departamento de Guerra, atenção, dentro do Departamento de Guerra dos Estados Unidos, declarou que o governo Trump espera que o Brasil faça mais no combate aos cartéis. O governo diz que o tema segue na agenda antes da viagem de Lula, tá aí a tal da viagem. É óbvio que segue na agenda, mas conforme nós antecipamos aqui no Pegavox, conforme eu e Ivan Kleber antecipei também nas minhas redes, o que o governo Trump espera do governo Lula são ações como aquelas que a gente viu no México, tá? É com o helicóptero entrando lá, fazendo operação, é isso que se espera, tá? E eu não sei se o Lula vai permitir tropas americanas dentro do Brasil para realizar operações como essa. Nós sabemos que o Paraguai, a gente repercutiu isso aqui ontem. Gente, essa notícia do Paraguai é que tem tanta coisa acontecendo que eu vou dar um desconto para a mídia independente. Mas essa notícia do Paraguai era para estar girando em looping, porque ela é extremamente importante. Se a gente imaginar que os Estados Unidos estão utilizando a estratégia do polvo contra o narcotráfico na América Latina, a gente já tem um tentáculo operando no Equador, a gente terá outro tentáculo operando no Paraguai e na Argentina também, já nas próximas semanas, possivelmente Bolívia. O governo atual da Bolívia está muito próximo dos Estados Unidos e por aí vai. Colômbia vai virar o governo em maio. O Brasil está ficando isolado nesse sentido. Inclusive, ontem nós tivemos aquela reunião que começou ontem, na verdade, e termina sábado, onde o Peter Hegseth, o Paulo repetiu isso, mas não tem como não citar de novo, anunciou que os Estados Unidos estão prontos para uma guerra contra o narcotráfico na América Latina. E o Brasil vai ficar de fora? Atenção, essa matéria da CNN, que os Estados Unidos querem que o Brasil faça mais no combate ao narcotráfico, ressalta que Brasil, Colômbia e Uruguai, na América do Sul, né, não estiveram nessa reunião ali de ontem. Gente, o que Brasil, Colômbia e Uruguai têm em comum até o momento, até o dia de hoje? Os três são governados por partidos de esquerda. Até aí tudo bem. Todos os três com conexões com o Foro de São Paulo. Falando em Foro de São Paulo, o presidente Trump ontem também declarou que Cuba vai cair. Nós estamos chegando muito próximos daquela cena no filme em que a polícia fala pro bandido e diz: saia, arrenda-se e coloque as mãos na cabeça, você está cercado. A sensação que eu tenho é de que o Marco Rubio, ele definiu essa estratégia e ela está sendo colocada em prática. Independente da química do Lula com o Trump ou não, nós estamos vendo essa estratégia sendo colocada em prática. Essa reunião que o Paulo repercutiu ontem e que eu estou citando aqui, ela tem dois temas, dois assuntos: o combate ao narcotráfico na América Latina, como já foi abordado, e o combate da presença da China na América Latina. Então, pessoal, essa segunda parte dessa reunião lá com os países será sobre a China. Inevitavelmente, a questão dessas bases virão à tona. E aí a gente volta para a visita, a viagem do Lula para Washington. Ou seja, a gente já consegue prever qual será a pauta que o Trump vai abordar com o Lula. Trump lançou hoje a iniciativa Escudo das Américas. Convidou para Mar-a-Lago os seus aliados aqui na região, dentre eles o presidente da Argentina, Javier Milei, o novo presidente eleito do Chile, José Antonio Cast, que pude encontrar ontem, o presidente do Paraguai, Piñera,
dentre outros atores alinhados com o Donald Trump. Tem também o Tito Asfura, recém-eleito presidente de Honduras, Nayib Bukele, de El Salvador, a referência de segurança da região. E isso tudo daí é o quê? É uma demonstração de força para dizer o seguinte: aqui nas Américas existe uma conduta mínima, valores compartilhados, como aquilo que eu sempre tenho dito para vocês do discurso do Didi Vance em Munique do ano passado. Ou nós compartilhamos da mesma visão de mundo, ou então não estamos do mesmo lado. E esse recado serve para quê? Para brecar o socialismo e a influência de outras potências que não compactuam desses mesmos valores na nossa região. E o Lula não foi chamado, porque uma dessas condutas mínimas certamente é o combate ao narcotráfico, coisa que, por exemplo, a Argentina e o Paraguai já se comprometeram com a cooperação americana, e o Brasil está do lado de fora, protegendo CV, PCC e todos os outros grupos organizados do crime do Brasil. Isso daí também é uma clara mensagem para aqueles que acham que está tudo bem entre o Lula e o Trump. Espera só para você ver, quando acabar essa guerra do Irã, a prioridade americana vai se voltar aqui para a região, ou melhor, já está se voltando, né? Vi de Cuba, que está muito preocupada. Ai, o ministro me mandou essa figurinha. Eu tô adorando esse negócio de figurinhas. A situação está sob controle, só não sabemos de quem. Porque isso é incrível, é isso. A situação está sob controle em todas as áreas. Só não sabemos de quem. Tá fazendo esse tipo de crítica, tal, ameaça a democracia. Ameaça a democracia? Olha isso aqui. O que é isso aqui? Integridade física. Vida das pessoas em risco. Isso aqui era para estar parando essas grandes autoridades de Brasília que ficam reclamando de crítica, que ficam chamando atenção para a defesa de democracia com a vida das pessoas em risco. Não estamos mais diante de um banqueiro falido. Estamos diante de uma máfia, de gangster, inclusive com sicários, prontos a matar. Lamento apenas a omissão do Ministério Público Federal sob a gestão do senhor Paulo Gonet. Olha o desabafo do amigo de uma vítima de latrocínio. Hoje eu tive a notícia que tiraram a vida, velho, de um amigo meu, vítima de assalto, latrocínio, por nada tiraram dele. O cara deixou a família, velho. É revoltante, velho. Eu queria que vocês vissem isso e parassem pra pensar a merda que vocês fazem defendendo o ladrão, defendendo o bandido, velho. Eu vim pegar o carro dele e olha a situação que tá. O sonho, velho, da família acabou por causa dos vermes. Eu não sou nem de estar fazendo isso, velho, mas é só pra vocês verem, entender a merda desse país e o ódio que eu tenho de ladrão. O discurso da impunidade mata a gente inocente. O latrocínio virou rotina porque o recado que o Estado dá é: vale a pena, vocês têm progressão de regime, jumbo, visita íntima, auxílio reclusão, remissão da pena. Benefícios dados por defensores de bandidos, melhor, por cúmplices, que acham que a vida desse pai vale menos do que o desconforto de um assassino. Pena dura não é vingança não, é salvar a vida do próximo inocente que seria a vítima. Moraes acabou de sofrer a maior humilhação da sua vida. E aí o jornal diz o seguinte, que as mensagens trocadas entre Vorcaro e Alexandre de Moraes foram extraídas e periciadas pela PF. E, diferentemente do material enviado à CPMI do INSS, que o ministro cita lá na nota, o material a que o Globo teve acesso não é fruto de comparação entre os horários dos textos que constam em blocos de nota do banqueiro. Ontem, quem viu meus vídeos aqui viu que a gente mostrou as mensagens do Daniel Vorcaro para Alexandre de Moraes. E a gente mostrou que tinha a mensagem de visualização única, que se autodestrói, e tinha o texto da nota. Aí, o Alexandre de Moraes, ele soltou uma nota dizendo: olha, tá tudo errado, são pastas diferentes. Ele falou uma coisa lá que não dava nem pra entender. Aí veio o Globo e disse: não, calma aí. A gente não fez aqui uma comparação entre o horário da mensagem de visualização única e o texto do bloco de notas. Não. O material que a gente mostrou é fruto de uma perícia da Polícia Federal que usou um sistema próprio, como os sistemas que tinha lá na Força Tarefa da Lava Jato, que permite reverter a visualização única, a deleção, permite reverter o apagamento da mensagem. Ou seja, o software vai lá e consegue não só pegar todos os textos do WhatsApp, mas consegue pegar inclusive aquilo que foi apagado do celular. Aquilo que foi autodestruído, consegue reverter aquela autodestruição e mostrar o texto. Ou seja, não é simplesmente um cruzamento de horários. Tem a prova irrefutável. Gente, isso aqui é destruidor. Isso mostra que Moraes mentiu descaradamente, despudoradamente, mentiu para esconder o que ele fez. Isso acaba com qualquer
risco, com qualquer sobra de credibilidade do ministro Alexandre de Moraes. Você tá entendendo o que aconteceu? Moraes usou uma desculpa, tentou inventar um detalhe técnico pra dizer não fui eu, não, isso aí é fruto das mensagens da CPI que estão desorganizadas lá na pasta. Aí veio o Globo e disse, não, isso aqui veio da perícia da Polícia Federal, que usou um sistema, um software próprio, foi lá, conseguiu olhar as mensagens, provar que o Moraes efetivamente mandou mensagens, reverter a visualização única e conseguir mostrar os documentos enviados, os prints enviados, e conseguiu mostrar ainda os emojis, os joinhas, as reações do Moraes às mensagens do Vorcaro. Gente, isso aqui é destruidor. Que porrada, que pedrada. A Globo não tá brincando com o Moraes. Eles tinham certeza sobre a apuração deles. Aí eles soltaram as reportagens, esperaram a negativa do ministro, porque sabiam que ele ia tentar desmentir, e depois detonaram a nota dele ponto a ponto. O passado o condena. Ele foi condenado por 3 instâncias. 3. Ele não conseguiu explicar a questão do sítio de Atibaia. À época, o imóvel estava registrado no nome dos empresários Fernando Bittar e Jonas Suassuna, ex-sócios de um dos filhos de Lula. E o presente também. Lula está para a corrupção, assim como a corrupção está para Lulinha? Depois do escândalo do pai com o sítio, apagado somente pela desculpa de julgamento no estado errado, Atibaia parece voltar a ser o epicentro da corrupção. Jonas Leite Suassuna Filho recebeu 17 transferências que somaram R$704 mil. Todos enviados por Lulinha, em parcelas que iam de R$10 mil a R$50 mil. E quando achar que a sujeira está indo longe demais, repare que a única intenção clara de Lula é proteger seu filho, Lulinha. Nos últimos dias, um emissário daquela amiga do Lulinha, a Roberta Luxinger, investigada por envolvimentos nas fraudes do INSS, levou a um auxiliar de Lula uma mensagem direta. Desesperada, a lobista exigiu proteção e avisou que não cairá sozinha. Seja lá o que eles tentem alegar, com todos esses escândalos em explosão, já são provas demais para o povo ignorar. Mas atenção, peço sua atenção, notícia que chega agora. Segundo reportagem do portal Radar da revista Veja, um empresário brasileiro entregou informações para o Departamento de Justiça dos Estados Unidos que incriminariam um ministro do governo Lula. Repetindo a informação, o empresário diz ter um dossiê contra o ministro do Lula. Ele diz ter provas, estaria tudo documentado, e se envolveria a articulação em Brasília. A notícia que chega agora, na manhã dessa sexta-feira. O empresário brasileiro teria entregue um dossiê contra um ministro do governo Lula a autoridades americanas. Segundo o portal Radar da revista Veja, que não revela nem quem é o ministro e nem quem é o empresário. Tudo estaria correndo em sigilo. Agora, gente, eu vou dizer um negócio pra vocês. Eita em cima de eita, é notícia em cima de notícia. Realmente, o Lula... Eu tô começando a achar que realmente o Lula não vai ser candidato, tá? Pronto, falei. Tá? Ivan, você sustenta isso? Eu não sei até quando eu sustento. Mas eu tô começando a achar que realmente ele não será candidato. Porque é toda semana 2, 3 notícias péssimas pro governo. Entrou numa vórtice ali desde o carnaval, aquela péssima ideia daquele desfile. Toda semana vem uma bomba, então, em cima do governo. Vai saber quem é esse empresário e quem é esse ministro que está sendo denunciado lá dentro dos Estados Unidos. A revista Veja traz essa informação, mas não traz detalhes, até porque eu acredito que está todo mundo investigando agora. É uma das principais notícias do dia, tá, pessoal? Porque, veja bem, a história da química do Lula com o Trump, ela é válida até a página 2. Ontem à noite eu conversava com o Paulo Henrique sobre isso, inclusive, de que, por exemplo, nós sabemos que a Magnitsky não foi o Lula que tirou, tá? Não foi ele. O ministro Alexandre de Moraes, naquele evento no SBT, agradeceu a equipe do governo Lula, etc. Foi pro forma aquilo ali, nem o ministro Alexandre de Moraes, nem o Lula acreditam que tenha sido o Lula a retirar a Magnitsky. Logo, a tal da química, ela vale até a página 2. A JBS, que teria sido a interlocutora dos encontros entre Lula e Trump, está sendo investigada nos Estados Unidos por formação de quadrilha. De cartel, para aumentar o preço da carne. A investigação ainda está em andamento. E soma-se a investigação do Congresso americano, que quer saber a influência da China no agronegócio brasileiro. Essa investigação, inevitavelmente, vai bater na JBS, por eventuais ligações com o Partido Comunista Chinês e com acordos com o Partido Comunista do Vietnã. Tá? Então, ali também é outra porta fechada. As tarifas foi a Suprema Corte dos Estados Unidos que derrubou. Até então, nós tínhamos muitas tarifas aplicadas a produtos brasileiros, mesmo depois da retirada da Magnitsky. E eu pergunto aqui para você, eleitor de sempre, você eleitor que no dia da eleição vai decidir o seu voto, o que era mais importante pro seu bolso, pra sua vida? A retirada das tarifas a produtos brasileiros ou a Magnitsky? Óbvio que a primeira, ou seja, a retirada de tarifas em cima de produtos brasileiros. A prioridade foi a Magnitsky? Isso é algo que o eleitor indeciso precisa levar em consideração na hora do vamos ver o sistema se defendeu, né? Acabou pro Alexandre de Moraes. Não tem a menor condição desse cara continuar no STF.
No mínimo ele tem que acordar amanhã, 6 horas da manhã, que a Polícia Federal batendo na porta da casa dele. Eu vou te explicar o porquê que ele acabou de se autodestruir tentando desmentir a matéria que saiu na imprensa. Vamos lá. A imprensa divulga que Moraes e Vorcaro trocavam muitas mensagens um com o outro, batendo o maior papo através de imagens de visualização única. Daí nós entendemos que eles escreviam os textos em blocos de notas, faziam um print e enviavam a mensagem em visualização única, achando que dessa forma eles jamais seriam descobertos e os seus planos malignos seriam sempre secretos. Mas a imprensa divulgou. Só que Moraes achava que a ligação entre as mensagens era feita através dos horários que o print era feito e o horário que a mensagem era enviada. Daí, o Moraes nos faz um gigantesco favor e mostra o quão podre o STF virou. Ele solta essa nota. Nessa notinha mequetrefe, o Moraes afirma através do STF, tá? Do STF. Ele afirma que o conteúdo que acharam no celular do Vorcaro e no computador não foi enviado para ele. Ele afirma que estava na pasta de outra pessoa e que não havia sido enviado para ele. Primeiro, ele não nega que conversou com o Vorcaro. Como se não fosse bastante, ele fala, olha, essas mensagens aí, esses prints, não foram enviados para mim, foram enviados para outra pessoa. Ele achava que a ligação entre o print e a mensagem tinha sido feita usando o horário do print e o horário da mensagem. Pera aí. O Globo vai lá e publica algo que acaba com a carreira do Alexandre de Moraes. Mensagens trocadas entre Vorcaro e Alexandre de Moraes foram extraídas e periciadas pela Polícia Federal. Não foi pela Malu Gaspar, foi pela Polícia Federal. Diferentemente do material enviado à CPMI do INSS, o conteúdo que a Globo teve acesso não é fruto de comparação entre os horários dos textos que constam em bloco de notas do banqueiro. Sabe como que foi feito? Aqui vai o último prego no caixão Alexandre de Moraes. Bem aqui, ó. Diferentemente do material enviado à CPMI do INSS, o material que a Globo teve acesso não é fruto de comparação entre os horários dos textos que contam nos blocos de notas de Vorcaro e as mensagens enviadas por ele, embora coincidam. E sim, resultado da extração realizada por um software específico que exibe conjuntamente as mensagens e os arquivos enviados, revertendo na prática a visualização única da mensagem. A Polícia Federal tem um software que reverte o processo de visualização única para ver qual foi a mensagem enviada e eles sabem que foram exatamente aqueles. Moraes mentiu, a mentira não durou nenhuma hora e o Brasil agora sabe que ele mentiu 2 vezes. Fim desse caso. Otávio, então a gente vai colocar algo um pouco mais complexo, que foi, a Malu Gaspar acabou de subir na coluna dela, uma das últimas mensagens que Daniel Vorcaro enviou no dia em que ele foi preso, logo de manhã, e ele enviou aí, não é para a namorada dele, é para o ministro Alexandre de Moraes, do STF, às 7h19 do dia 17 de novembro, quando ele escreveu para o ministro no WhatsApp o seguinte: fiz uma correria aqui para tentar salvar. Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear? Então essa é a informação que ele manda para o celular do ministro Alexandre de Moraes, de acordo com as informações que a Malu Gaspar teve. Fiz uma correria aqui para tentar salvar. Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear? Tá lá. Malu diz que Alexandre de Moraes respondeu logo, mas não é possível saber o que ele disse, isso porque o que se segue são 3 mensagens de visualização única, do tipo que se apaga, aquelas que se apagam quando o destinatário as lê. A troca de mensagens entre Vorcaro e Alexandre de Moraes foram encontradas pela Polícia Federal no celular do Vorcaro, a gente já falou isso, que foi preso naquele dia, às 22 horas no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, quando ele tentava embarcar em um jato particular para Dubai, com escala em Malta. Então, Otávio, horas antes da prisão, então, às 7 da manhã, às 7 horas e 19 minutos. Pede para alguém me mandar aqui para eu ler com calma, para... Ah, tá aqui, achei, vai, vamos lá, desculpa, Júlio.
Eu tô recebendo isso aqui agora também, vamos lá. A gente está dando o que acabou de subir no blog da Malu Gaspar, essas mensagens, a gente estava até agora analisando as mensagens do telefone celular de Vorcaro para o da namorada dele, Marta Greiff, e agora a Malu subiu mais uma mensagem que está em posse que foi descoberta pela Polícia Federal, extraída, é a palavra correta que eles usam, os policiais federais, que foi extraída pela Polícia Federal do celular de Vorcaro, e dessa vez a conversa é com o ministro Alexandre. Olha, se tem uma coisa que eu quero manter como meta de vida, é ser aquela voz que grita, que clama, que mostra pro povo a canalice, a safadeza dessa gente. Eles podem calar todas as vozes no Brasil. Tenta calar a minha, seu bando de merda! Tenta calar a minha! Tentaram jogar meu nome na Interpol. Eu tenho o documento da Interpol calando a boca do Alexandre de Moraes. Tá lá. Alan Lopes dos Santos, nascido em 17 de julho de 1983, não está em nenhum notice, não está em difusão da Interpol, não está em porra nenhuma. Tá lá o documento da Interpol. Tentaram o governo americano. Tá lá a resposta do governo americano. Tenta mais. Tenta, Moraes. Você tá tentando pouco. Tenta vir me pegar. Você não falou que ia vir mandar jagunço? Manda a porra do jagunço. Minha arma em casa tá parada lá. Eu tô doido pra alguém entrar na minha casa e tentar fazer alguma merda com a minha família. Tô doido. Não vejo a hora. Tenta me matar pra você ver. Tenta, seu merda. Eu vou continuar gritando. Nem que eu tenha que morrer. E diante de Deus eu vou falar, Senhor, pelo menos uma alma ficou ali mostrando quem são esses merda. Porque todo mundo no Brasil tá subjugado a esses canalhas. Eu tô doido pra ter legítima defesa. Petista tenta colocar Bolsonaro no caso Banco Master e é destruído. Banco Bolsomaster. Ô Bruno Pedralva, você tá de sacanagem comigo, né, cara? Você falar uma coisa dessa. A gente tem agora o careca do INSS e agora o careca do Banco Master, Alexandre de Moraes. Todo mundo já sabe. O Alexandre de Moraes, que é o principal perseguidor de Jair Bolsonaro, recebeu do Banco Master, Bruno Pedralva, 130 milhões de reais num contrato de advocacia. Para mim, esse é o contrato mais alto já feito na história da República. No dia da prisão de Vorcaro, ele conversou com o Alexandre de Moraes, notícia de ontem. E ele falou que o Alexandre de Moraes, o principal perseguidor, amiguinho de Lula e perseguidor de Jair Bolsonaro. E aí, Alexandre, conseguiu bloquear? Conseguiu bloquear o quê, Bruno Pedralva? Ele foi pego no telefone dele, ele prestando conta para Alexandre de Moraes. Vou conseguir vender o banco ali e tal, pá. No dia da prisão dele, o principal aliado de Lula e perseguidor de Jair Bolsonaro. Vorcaro esteve com Lula 4 vezes no Palácio do Planalto em reuniões escondidas, que não foram colocados na agenda do presidente da República. Quando foi pego o celular de Vorcaro, o que ele falava sobre Jair Bolsonaro? Que você disse que ele é o doador, que ele é o Bolsomaster? Que Bolsonaro era um idiota. Lula era o amigo que ele encontrava às escondidas e Bolsonaro o idiota. E por que ele chamou Jair Bolsonaro de idiota? Porque Jair Bolsonaro denunciou um caso que 4 servidores da Caixa Econômica Federal foram demitidos pelo governo Lula por barrar uma atípica operação de compra de títulos podres do Banco Master no governo Lula. E eles foram demitidos pelo governo Lula. Para terminar com a chave de ouro, nós ficamos conhecendo aí as famosas que estavam aqui, ó, as orgias de Daniel Vorcaro na PF, que define critérios para enquadrar políticos que participaram de orgias nas festas de Vorcaro. E um tweet antigo de Jair Bolsonaro. Vamos supor, isso aqui é de 2021, gente. Vamos supor uma autoridade filmada numa cena com menores, repito, com menores, ou com pessoas do mesmo sexo ou com traficantes. E esse alguém, entre aspas, Daniel, passe a fazer chantagem ameaçando divulgar esse vídeo. Sabe por que o Bolsonaro está preso, presidente? Porque ele era o único que tinha coragem de falar a verdade. Você sabe por que o Bolsonaro está preso, presidente? Porque enquanto o Bolsonaro está preso, a quadrilha de Lula está em liberdade saqueando esse país. Obrigado, presidente. Obrigado. A gente tratar justamente do teor dessa nota. O jornal Globo, na verdade, publicou, fez uma publicação no seu site sobre essa negativa do ministro, que aí esclareceu todo o material que embasou a matéria da Malu Gaspar. E aí o jornal diz o seguinte, que as mensagens trocadas entre Vorcaro e Alexandre de Moraes foram extraídas e periciadas pela PF. E, diferentemente do material enviado à CPMI do INSS, que o ministro cita lá na nota, o material a que o Globo teve acesso não é fruto de comparação entre os horários dos textos que constam em blocos de nota do banqueiro. E aqui a gente vai ter mais detalhes. Então, esses dados das mensagens do dia 17 de novembro entre Daniel Vorcaro e Moraes foram retirados do celular do dono do Master. E mais, passaram por análise técnica da Polícia Federal, que permite visualizar ao mesmo tempo
a tela de WhatsApp com as mensagens e as imagens de visualização única nela contida. E mais, diferentemente do material enviado à CPMI do INSS, o material a que o Globo teve acesso não é fruto de comparação entre os horários dos textos que constam em blocos de nota de Vorcaro e as mensagens enviadas por ele, embora coincidam. E sim, esse material é resultado da extração realizada por um software específico que exibe conjuntamente as mensagens e os arquivos enviados, revertendo na prática a visualização única da mensagem. Portanto, nesse trecho aqui, o jornal especifica como chegou a informação checada e que foi periciada pela Polícia Federal para que ela fosse publicada e com todo o método de checagem e também de precisão. No material do Globo constam, no envio das mensagens, o número e o nome do ministro Alexandre de Moraes. Além disso, o número e o nome do ministro foram conferidos e checados pelo jornal. Para proteger informações pessoais do ministro, o número de Moraes, usado à época desses diálogos, 17 de novembro do ano passado, com Vorcaro, foram cobertos nos prints que foram publicados, tanto na edição impressa do jornal, quanto na edição digital dessa reportagem. Então, houve esse cuidado relacionado aos dados, porque ao jornalismo profissional interessa a notícia e não vazar qualquer tipo de dado pessoal. Essas informações foram checadas ao longo da última quinta-feira, com fontes que acompanham de perto os desdobramentos desse caso. Tem mais uma informação. O número usado por Moraes não só respondeu 4 vezes as mensagens de Vorcaro com imagem de visualização única, como respondeu com emojis de aprovação a primeira e a última mensagem enviada. O que o jornal está dizendo aqui? Que essa matéria, né, o que o jornal está dizendo aqui por meio dessa matéria, né, que é uma matéria que é esclarecedora e também informativa sobre como se chegou a essa precisão de que sim, Vorcaro e Moraes trocaram mensagens. Deixa eu trazer para vocês a notícia do dia, que é o seguinte: uma reportagem do blog da Malu Gaspar, no jornal O Globo, revelou que o Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, trocaram 9 mensagens no dia da primeira prisão do banqueiro, lá em 17 de novembro do ano passado. Esses dados mostram que o banqueiro conversava com o ministro sobre as negociações para a venda do Banco Master e sugerem que ele também falou sobre o inquérito sigiloso que tramitava na Justiça Federal de Brasília e acabou levando à sua prisão. Essas mensagens eram escritas no bloco de notas do celular, encaminhadas com fotos de visualização única, e por isso essas mensagens do ministro não estão mais disponíveis. Mas as de Vorcaro continuaram acessíveis no celular que foi apreendido pela PF. Vou votar no processo das fake news. Vou fechar esse site, ele fala para o Sicário. Como se ele fosse dono do processo das fake news, que afinal de contas é comandado por quem? Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes, ministro, cuja mulher fez um contrato com Daniel Vorcaro de 130 milhões de reais para prestar serviços que até hoje a gente não sabe exatamente quais são. Então, Milton, quando a gente começa a olhar o quadro geral dessa dinâmica mafiosa e corrupta do Daniel Vorcaro, o que a gente entende? Que ele tinha motivos para achar que podia mandar em todo mundo, passar por cima da lei, quebrar dente de jornalista, moer funcionário e botar site de notícia no inquérito das fake news. Eu achei que esse inquérito das fake news era um inquérito comandado pelo Supremo Tribunal Federal, que por muito tempo se disse que serviu para salvar a democracia. Está aparecendo que há 7 anos aberto. Há 7 anos aberto, designado de ofício, sem sorteio, o relator Alexandre de Moraes, movido em sigilo, cada hora ele serve para uma coisa e ultimamente serviu para tentar apurar como se deram vazamentos de informações de declaração de imposto de renda de parentes dos ministros do Supremo, e a gente descobriu que eram a própria Viviane de Moraes e um filho do ministro Luiz Fux. Agora, só para concluir, Cássia, Milton, esses vazamentos que a gente acompanhou aí dessas declarações, que eu até mostrei no Globo, que as declarações foram vendidas por um vigilante da Receita e mais um atendente terceirizado por R$250, olhando esse esquema do Vorcaro, hackeamento, compra de senha, tudo isso, compra de jornalista, compra de funcionário do BC, a gente olha para esse esquema que o Fake News estava investigando e fala e percebe que era fichinha, né? Tinha uma coisa muito mais grave acontecendo. Você ficou sabendo do BOzão que deu agora de noite com os ministros do STF? Não, o que foi? Sabe o Banco Master? Uhum. O Banco Master gerou a maior fraude financeira da história do Brasil. Nossa! Tudo isso começou quando o Daniel Vorcaro, que é o dono do Banco Master, começou a ter
várias relações políticas acontecendo ali. E aí, misteriosamente, o BRB, que é um banco que parcialmente ele é uma estatal, que é o Banco de Brasília, tentou comprar o Banco Master. Só que aí o Banco Central cancelou a compra. Sabe por quê? Porque como é que funcionava a lógica dele captar dinheiro? Como é que um banco capta dinheiro? Através das pessoas. Então isso se chama CDB. CDB. Já investiu em CDB? Não, né? Tá bom. E aí começou a ficar muito suspeito a quantidade de dinheiro que o Master captava e ele não gerava lucro suficiente para aquilo, para gerar o custo do empréstimo que ele estava pegando dos clientes dele. Ou seja, ele estava mentindo. Grandes chances dele estava gerando relatórios bem fraudulentos. E qual que é o problema de tudo isso? É porque o Daniel Vorcaro não tinha relações apenas ali com o dono do BRB, ele também tinha relações entre ministros do STF, vários políticos, vários senadores e vários deputados. Tá levantando suspeitas perigosas, hein? E misteriosamente, quem que era o ministro do STF que estava julgando o caso do Banco Master? Um amigo dele. O Toffoli. O Toffoli, coincidentemente, ele fez uma viagem de jatinho com o advogado do Daniel Vorcaro. Teoricamente, o juiz, quando ele tem algum parente, né, que ele vai julgar algum processo, ele tem que se julgar como uma pessoa que não pode julgar o caso. Ele tem que sair do caso. Só que isso estava gerando um grande reviravolta porque o Toffoli não largava o caso. Tava muito afim de julgar, né? Muito afim. E aí o que estava acontecendo? A Polícia Federal estava dando ali as informações pro Toffoli, só que aí nada acontecia. Só que nessa segunda-feira aconteceu uma grande reviravolta, que é a Polícia Federal conseguiu descriptografar o WhatsApp, o celular WhatsApp do Daniel Vorcaro. Viu coisa aí? Viu coisa. E aí nisso a Polícia Federal viu todas as mensagens que o Toffoli trocava. Só que aí o que a Polícia Federal fez de diferente? Deu pra outra pessoa. Deu pra outra pessoa. Ele não entregou para o ministro que estava julgando, que era o Toffoli. Porque existiam mensagens do Daniel Vorcaro que estavam citando, ou não se sabe se é conversas com o próprio Toffoli. Só que existe uma outra complexidade nisso aí. Quando ele pegava esse dinheiro das pessoas pelos CDBs que ele emitia, ele comprou alguns fundos de investimento. E um desses fundos de investimento, que é o fundo Arlen, é um fundo que é sócio de um resort, que é o Resort Taiaiá. Agora adivinha, quem que era dono do Resort Taiaiá? O ministro que estava julgando. O ministro Toffoli era um dos donos. Mas sabe qual que é o belzão acima de tudo isso? Conta. É porque na sociedade o ministro Toffoli não estava, e sim os dois irmãos do ministro Toffoli, que inclusive um dos dois irmãos era padre. E aí qual que foi o problema? Um dos jornais no Brasil foi até a casa de um dos donos do resort do Taiaiá. Só que a casa era extremamente simples, e aí os jornalistas foram conversar com a esposa do irmão do ministro, perguntando: foi você que vendeu um fundo multimilionário do resort Taiaiá? Aí a mulher falou assim: olha a minha casa, eu não tenho condição nenhuma de ser sócia de resort nenhum. Nossa. Então tem Ele usou o nome deles. Ele usou, exatamente, ele usou o nome dos seus irmãos para ser sócio, né? Porque teoricamente o ministro, qualquer funcionário público não pode administrar uma empresa. Mas aí voltando para a história do WhatsApp da Polícia Federal, quando eles encontraram mensagens do ministro Toffoli, eles entregaram o conteúdo do WhatsApp do Daniel Vorcaro para o presidente do STF. E aí aconteceu a reviravolta de que o presidente do STF, o Edson Fachin, reuniu os ministros agora de noite durante 2 horas. Então eles entraram ali numa decisão de que então o Toffoli não estava apto para fazer o julgamento daquele processo. Justo. E quem que foi o ministro escolhido para julgar o processo? Quem? Um pastor da Presbiteriana, que é o André Mendonça. Inclusive, a gente viu o Instagram do André Mendonça essa semana, né? Eu te mostrei lá que o Instagram era um pastor da Presbiteriana. E uma das coisas mais impressionantes de toda essa história é que um ministro do STF produz conteúdo todos os dias. Já pensou nisso? Só que não é um conteúdo político, mas um conteúdo 100% educativo e para edificar as pessoas. Você vê que até um ministro do STF gera conteúdo e você não tá gerando ainda, hein? Alô? Oi, Alexandre, tá bom, meu amigo? Opa, tudo bom? Como é que tá? Como é que tá a luta aí? Tamo aí, né? Aqui vai ter jogar terça ou mandar terça? Isso, vai terça. Pode ficar tranquilo, viu? Eu tive semana passada, eu até, sim,
falei que estava demorando um pouco, eu acabei encontrando o Toffoli. E hoje eu tive com ele aqui em São Paulo, que eu teve encontro dos presidentes e corregedores de todos os PRS com ele. E eu fui convidado para dar uma palestra cedinho, bati um papo com ele, então não vai ter novidades. E o Gilmar, eu vou falar, o Gilmar vem à noite aqui para esse encontro também. Daí eu troco uma ideia com ele, mas ele mesmo falou que não, assim, sabe que cabeça de juiz, essa cabeça louca de vocês, né? Mas é bom tirar da frente, porque eu quero começar a fazer campanha para você para STJ, porra. Pois é, tem que tirar da minha frente, eu preciso. Tem que tirar da frente, senão o povo começa a encher o saco, né? Exatamente. Mas daí você não pode estar lá, né, ou vai estar? Não, eu não posso. Eu tô licenciado. Deve entrar, porque o Toffoli é o presidente da turma. Então, se ele liberou, ele vai pautar, né? Sim. É o Toffoli, o Gil Matos, que eu vou falar com ele, o Celso, a Carmen e o Teori. A Teoria jurídica, a Carmen é uma Carmen que conhece a gente aqui. Então, a Carmen é daí, né? É daqui, conhece a gente aqui, sabe, conhece minha história aqui, né? Ela me conhece, pelo menos. Se você tiver alguém para se lembrar ela só, não é ruim. Pois é, vou tentar ver se eu consigo. Essas coisas sempre são. Sempre é bom. Não vamos bobear no finalzinho, né? Exatamente. E o que você acha? Você já tiveram todos, né? Teoria com ela? Não, sim. Assim, eu próprio vou falar, pedir, apesar de não estar, né? Mas ele vai estar no jantar hoje, dos presidentes, eu vou pedir pro Lewandowski lembrar eles também, porque lembra, o Lewandowski que deu a liminar. Foi, eliminar dele. Eu fui lá eu falei pro você, né, calma que temos que esperar o Joaquim entrar de férias, senão nós estamos fodidos, porque é louco. Eu lembro. Daí dia 15 de janeiro o Lewandowski assumiu, eu fui lá no dia 16. E no próprio decisão ele já mata, né? Então eu vou com muito jeito ver se ele não se incomoda de dar um toque. Tá bom? Ok, daí vamos falando. Daí vamos falando. Vamos torcer, mas vamos colocar assim. Tá no bom caminho, né? Sim, puta, eu acho que finalmente vai tirar essa porcaria aí do seu caminho, essa encheção de saco, porque é uma encheção de saco. Tá bom? Tá bom, meu caro. Vamos falando, um abração, viu? Aguardo as notícias, um abraço. Tá bom, Obrigado. Tchau. O presidente do Brasil parece estar desesperado desde que milhões de brasileiros descobriram uma brecha para não precisar pagar um centavo de um imposto para esse governo. Estamos em ano de eleição e isso é perigoso para os caras. Caso você não saiba, nunca na história do Brasil a gente pagou tanto imposto quanto agora. Só no passado foram quase 4 trilhões de reais tirados do bolso do brasileiro, um recorde absoluto. É com essa grana que os caras conseguem pagar salário de político, tornar mais pessoas reféns do governo pelo Bolsa Família e pagar esse Vale Gás que foi aprovado agora, que é uma compra de votos legalizada. Passou agora em janeiro com o claro objetivo de aumentar a popularidade do governo no ano de eleição. E os gastos estão altíssimos. A gente fechou janeiro agora com 55 bilhões no rombo. Não por acaso o que mais rolou no ano passado para pagar essa conta foi aumento de imposto. E um desses impostos é justamente o IOF, que saiu de 1,1% para 3,5%. Somente para trocar o teu dinheiro por uma outra moeda, você precisa pagar para o governo te autorizar. Quer viajar? Vai pagar imposto. Quer comprar produto de fora pela internet que sai mais barato? Vai pagar esse imposto também. Só que no ano passado o Donald Trump criou uma brecha para essa regra. Ele regulou o dólar digital, que é uma moeda digital com o mesmo valor do dólar. Na prática, quando você troca reais por dólar, você tem que pagar o IOF pro governo. Mas se você trocar reais por dólar digital, você não precisa pagar nenhum centavo pro governo. Graças a essa brecha, uma empresa chamada EtherFi criou um cartão que você pode colocar saldo em reais, fazendo um Pix direto no aplicativo. Mas quando você gasta com esse cartão, você vai estar gastando dólar digital. Traduzindo, não vai precisar pagar um centavo desse imposto IOF pro governo. Para quem vê de fora, parece que você está usando um cartão normal, com bandeira Visa, que você pode usar tanto no cartão como no aplicativo do teu celular. Mas por dentro, como essa operação é muito mais barata e eficiente, 3% de tudo que você gasta, que você compra com esse cartão, volta para você em forma de cashback. E até o final desse mês, todos os teus gastos com restaurante e mercado
mercado, volta 15% para você. Ou seja, gastou R$200 no mercado, volta 30 para você. Mas o governo, vendo essa festa, já se movimentou e tá tentando colocar o imposto de 3,5% no dólar digital. Só que isso ainda não foi aprovado. Enquanto isso, a gente consegue continuar economizando no IOF e acumulando os nossos cashbacks. Se você quiser pedir agora o teu cartão de graça, entra aqui embaixo a palavra quero que eu te mando agora. E compartilha esse vídeo se você acha que mais pessoas não deveriam estar pagando IOF, especialmente nesse ano de eleição.